E rapaziada, então, voltando a falando, vou falar um pouco do ciclo celular, tá? Vou falar um pouco da intérfase, tá? Bom, a intérfase, no ciclo celular, a gente tem duas grandes fases, tá? A gente tem a intérfase e a fase M, tá? A intérfase é composta pelo G1, tá? Pelo S e pelo G2, que são tipo meio que subgrupos, por assim dizer, da intérfase. E a fase M é dividida pela mitose e pela citocinese, tá? Na intérfase, como eu disse, ela é a primeira parte do ciclo, né? Ela é quando a célula ela não começou ainda o processo de mitose, não começou o processo ainda de divisão celular, tá? E na intérfase a gente não consegue enxergar os cromossomos, tá? A gente vai ver que na mitose a gente tem uma fase específica que a gente consegue ver os cromossomos de forma ideal, tá? Mas não é o caso da intérfase, tá? E a intérfase é muito importante porque se tem alguma coisa que der errado aqui na intérfase, vai causar o câncer, tá? Por isso que eu tô colocando esse vídeo aí de oncologia. Bom, as fases da intérfase são a fase G1, tá? A fase S e a fase G2 principalmente, tá? A fase 0, ela é somente característica de algum tipo de célula, normalmente aquelas células permanentes, né? Aquelas células como os neurônios, os músculos, que eu vou falar também posteriormente. Mas normalmente a fase da intérfase é a G1, a S e a G2, tá? Bom, então primeiro vamos falar da primeira fase, que é a fase G1. A fase G1 é a primeira fase da célula, tá? Normalmente ela acabou de sair da citocinese, né? Então aí né, a gente tem a fase G1, né, surgindo, tá? E aqui a célula está muito pequenininha ainda. Então o que, que vai acontecer? Na fase G1, a gente vai ter o quê? Um ganho da massa celular. Então a gente vai ter uma síntese de proteína, síntese de lipídios, síntese de carboidratos. E aí essa célula vai crescer, vai ganhar massa, né? Por que essa massa? Porque é necessário para que ocorra, né, a sua divisão, né? E para que ocorra também a sua passagem para a fase S, tá? No entanto, para a célula passar da fase G1 e ir para a fase S, ela precisa passar por um negócio chamado ponto de checagem, tá? Esse ponto de checagem eu vou explicar posteriormente, mas é um ponto onde a gente vai ver se a célula está apta, né, para passar ou não. Aí a gente caracteriza como fatores internos e fatores externos. Se o ponto de checagem vê e fala que a fase G1 foi mal sucedida, foi mal completada, normalmente essa célula passa por uma apoptose, né? E ela morre e aí continua. Então, as células mal formadas, o corpo meio que descarta, tá? Na fase G1, a gente vai ver que no final da citocinese, a gente só vai ter um cromossomo simples, tá? Não aquele cromossomo X, é o cromossomo simples, tá? Com um DNA somente, tá? É meio que suscetível, né? Porque um cromossomo composto, a gente tem dois DNAs, tá? E um cromossomo simples, a gente tem um DNA. Bom, a fase zero, o que acontece? A fase zero vai ser uma fase onde a célula vai ficar em repouso, ela não vai participar desse ciclo. Ela vai meio que ficar de fora, tá? Ela acontece com células que não se dividem, principalmente, aquelas células que se dividem mais raramente, como as células nervosas, que são os neurônios, e as células musculares, tá? E essa fase de zero ela fica ali em repouso sem se dividir, tá? E às vezes, em alguns casos, a célula ela pode sair da fase G0 e ir para a fase G1, tá? Normalmente. Então, ela não é permanentemente ali, fica na fase G0, não. Ela pode voltar para a fase G1. Bom, a fase S. A fase S vai ser a fase de síntese, como o próprio nome já fala, fase S, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter a síntese do DNA. Lembra que a fase G1 a gente tinha um cromossomo simples, né, com um DNA. Agora, o, a célula ela vai ter essa síntese vai ter essa síntese de DNA, né, e a gente vai ter a formação de um cromossomo composto, ou seja, um cromossomo em X, que a gente conhece muito bem, um cromossomo X, tá? Com dois DNAs, tá? Então, a gente tem ainda um cromossomo, mas um cromossomo composto, tá? E agora a gente vai ter dois DNAs, um que é um X, né, que é um e o outro, tá formando um X. Na fase G2, a gente vai ter a duplicação dos centrosomos. O que, que são os centrossomos? É, são, como eu posso falar? São substâncias, né? Um componente que ela vai ajudar muito para a formação do centro mitótico, tá? Que a gente vai falar na mitose,
tá? Esse centroma, a gente tem os centríolos dentro dele. É muito importante mencionar, tá? Na fase G2, a gente vai ter outro ponto de checagem, tá? No final da fase G2, quando a célula passar da fase G2 para a mitose, a gente vai ter outro ponto de checagem, tá? E é importante mencionar que as células cancerígenas, normalmente elas não respeitam o ponto de checagem, elas passam pelo ponto de checagem, não acontece a apoptose, então, por exemplo, é uma célula modificada, ela passa pelo ponto de checagem, a célula e o corpo mandam sinais para acontecer a apoptose, só que essa célula não respeita, tá? E o áster é o braço dos centrosomos, tá? É importante a gente mencionar isso também, uma denominação, tá? Bom, então o que vai ser esse ponto de checagem que eu tanto tô falando aqui, né? O ponto de checagem, ele é como posso dizer, ele é um ponto que ele tem na parte do G1, né? E na parte do G2, na final do G1 e na final do G2, para que ocorra uma checagem da célula. Ver se a célula está sendo bem construída, está sendo bem alimentada, tá? E o que a gente leva em consideração? O que esses pontos de checagem levam em consideração? Bom, ele leva se o DNA está correto, os fatores internos, né? Se o DNA está correto e se a célula está em tamanho legal, né? Se a célula conseguiu se desenvolver legal, se ela fez sua síntese de proteínas, síntese de carboidratos, síndrome e a sua síntese de lipídios corretamente. Na parte externa, a gente vê se o corpo vai precisar da divisão dessa célula, tá? Por isso que ocorre o tumor, por exemplo, porque a célula é produzida, o corpo não precisa dessa divisão e mesmo assim ela continua se reproduzindo, causando um tumor, causando essa massa, né, a mais. E quem que vai ser os responsáveis por esse ponto de checagem? Vai ser as proteínas CDK, tá? E as ciclinas. Proteína CDK significa proteínas sinases ligadas às ciclinas. E as ciclinas propriamente dita. Então, a CDK e a ciclina são proteínas que vão ajudar na parte do ponto de checagem, né, que nem eu falei. E as CDKs, essas sinases ligadas sinases ligadas à ciclina vão ficar por todo o ciclo celular, ou seja, por todas as fases G1, S, G2, as fases da mitose também. E a ciclina somente vai ficar da fase S, que é a fase de síntese, até a fase M, tá? Que vai ser a fase caracterizada com a mitose, tá? E as ciclinas, como o próprio nome já fala, as sinases, perdão, como o próprio nome já diz, vai se ligar às ciclinas, tá? E é isso, essa aí é a intérfase.